também as demandas, né, de vocês. Alguém colocou outro dia para abordar a questão da educação do campo em tempos de pandemia. Então, eu estou chamando algumas professoras, falo professora porque a maioria são professoras, né? Mas professoras e professores para poder estar trazendo as experiências de como estão lidando, como está a situação a partir dessa realidade. Então, eu vou fazer como se fosse uma live que vou aguardar, né? Uma mesa redonda, né? Trazendo esses depoimentos e compartilhar. Eu estou preparando também outra aula sobre a educação em alternância e os instrumentos pedagógicos, junto com uma orientanda que está fazendo mestrado, comigo, está pesquisando um mestrado mais na área de ensino de ciências, mas acaba tendo uma interface com a geografia, porque trabalha com análise dos instrumentos pedagógicos da educação em alternância, concretamente com o plano de estudo, que trabalha muito a partir da realidade. Então, vai ser uma experiência muito bacana poder trazer esse diálogo com ela. E também estou trazendo depoimentos de estudantes da educação do campo, egressos e estudantes atuais, para falar um pouco como é que eles entendem práticas contextualizadas. Eu acho assim, que é uma maneira de trazer outras vozes, as vozes dos protagonistas também, né, da educação do campo, e esse é o objetivo, tá bom? Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Sim, professora, ok. Ah, que bom. Que onde eu estou tá um pouco barulhento, né, que eu ganhei de presente de Dia das Mães o passeio, e aí tive que adaptar a aula aqui, um espaço que não é minha casa, então sempre tem imprevisto, né? Tá mais barulhento do que eu esperava. Bom, além dessas aulas que eu comentei que eu vou postar né, nos próximos dias, as atividades que eu estou colocando, as pessoas, eu ampliei o prazo porque foi uma demanda colocada por estudantes e tutores de pessoas que não estavam conseguindo fazer no prazo semanal, então eu ampliei todas as atividades. Porém, a proposta, né, como ao longo do curso, é fazer as atividades de forma semanal para ir acompanhando o ritmo, o percurso formativo. Claro, como as realidades são complexas, né, para professores, professoras, dessa pandemia ainda mais, tem essa flexibilidade, tá? Mas tentem sempre levar, né? Eu estou postando, como vocês têm visto também, atividades para 2 semanas, porque como algum dia eu tenho atrasado um dia em colocar, e eu vi que estava todo mundo, né, um pouco atrasado, eu pensei, vou colocar 2 semanas de uma vez, que para se organizar me parece que é mais fácil, né? Quem estiver inspirado vai e pode fazer mais rápido, quem precisar mais tempo tem essa margem, tá bom? Essas têm sido as adaptações que eu tenho, os caminhos que eu tenho achado para atender essa realidade que a gente tem, tá bom? Bom, o combinado para hoje é falar sobre a atividade das charges, ok? Então, eu preparei até uma pequena apresentação para começar. Eu queria saber se quem está presente na sala agora, se vocês estão prontos para, né, compartilhar a tela, mostrar a charge e falar um pouco. Professora, para mim, ok. Ok, no mínimo já tem alguém. Então tá, eu vou só relembrando, né? Professora, eu também vou tentar. Ah, perfeito. Então é isso. Bom, vamos começar. O outro dia eu expliquei o que era. Deixa eu ver se eu
consigo compartilhar. Também para mim tudo é cada dia é um dia. Compartilhar. Acrescentar. Não está respondendo. Aqui. Estou procurando. Não está aparecendo. Estou procurando, tá, querido? Bom, aqui, achei. Aí vocês me falam se aparece. Apareceu? Não. Sim, professora. Aula síncrona 3, Educação do Campo, Educação Popular e Movimentos Sociais. E está aparecendo a tela cheia para vocês? Aparece ela completa ou aparece também o... Eu não consigo enxergar. Então, aparece... Tela cheia, professora, mas é possível... Só a primeira slide. O slide e os outros também. Está no modo edição, Os outros mas também é estão possível ver. aparecendo? Não está em tela cheia, está em modo edição, mas é possível ver. Aqui, melhorou? É possível ver com esse tamanho, só não está no modo de tela cheia, está no modo edição. Eu coloquei agora a tela cheia, mas acho que não está funcionando. Não está Google conseguindo a Meet tela cheia? O Google Meet outro dia estava com problemas para fazer as apresentações. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse modo, vou aumentar o máximo que dá aqui. E vamos com isso, né? Adaptação. Bom, vamos começar com uma mística. Nessa mística é um poema e eu vou começar a ler o primeiro slide e eu gostaria que de forma espontânea cada um, se vocês conseguem ler, né? Vocês conseguem ler? Sim, professora. Então, como as místicas normalmente são coletivas, eu queria que a gente tentasse cada um ler um slide, tá? Aí vocês vão aparecendo, abrem o microfone e vai falando cada um, pode ser? Sim, professora, pode. E aí, Tá pode bom. começar? Sim. Vou começar eu, o primeiro, Ok. e depois vocês continuam, ok? Bom, no estudo da história, gosto de prestar atenção. Falam de Grécia e Roma, até de Napoleão. Só não lembram do município, sua origem e fundação. Pode ir alguém, vamos falando porque eu não consigo ver quem Ok, levanta a mão. então vamos lá, professora. Também falam das Américas, de Colombo, de Cabral. E esquecem do que me interessa da história do meu local. Põe a culpa toda no livro, que vem lá da capital. Eu não tô... Professor, desculpa, eu vou iniciar de novo, é porque eu não enxerguei direito aqui. Vamos lá. Tá bom. Põe a culpa toda no livro, que vem lá da capital. Não dizem que contempla os conteúdos da avaliação nacional. Ótimo. A geografia É do mundo. meu mundo. Não há riachos, nem cachoeiras, nem grotas, chão ou ladeira. Só uma tal de vertente de uma realidade tão diferente. Falam da floresta equatorial, muito do Pantanal e quase nada da Caatinga, que é o meu normal.
Não falam do umbuzeiro, xique-xique ou calombi, vegetação tão frequente nas matas do Cariri. Mostram o Himalaia e o Monte Everest. E pouco falam do Planalto do Borborema, que é aqui no nosso Agreste. Ensinam-me a ler gibi, a escrever em um papel, mas na biblioteca que quero ir não há nenhum cordel. Falam de ponto, vírgula e travessão, mas esquecem da cultura como fala o povão. Vamos lá, Não, quem Eu anima? só, E não há ortografia, Esse daqui está desconfigurado, começar. E não há ortografia. e não há ortografia nem tampouco academia que mude o sotaque das pessoas do sul do sertão. A matemática é tão distante que não faz sentido não. Ver expoente e metro cúbico, estudar tanta função, mas não sabe de quadro ou conta para medir a plantação. Em Em ciência é ciências, parecido. Pode ir, Pablo. em ciências é parecido. Fala muito de preservação, mas não mostra na prática como mudar a situação. Não explica que as queimadas provocam desertificação. Que o desmatamento das matas intensifica a erosão, que o pau-d'arco tão bonito está à beira da extinção. Por isso fico a pensar, se adianta a educação, o porquê de eu estudar, se tudo não é ilusão. A escola está no campo, mas os conteúdos não estão, não. E se isso não mudar, vou embora para a cidade, para a tal da urbanização, praticar o êxodo rural, e pelo menos isso vi na aula sobre migração. João Paulo. Ótimo, ficou bem legal. Bom, esse poema, sim, eu vou mandar, eu vou postar, eu não postei ainda, porque queria que fosse surpresa para hoje, né? Esse poema é do João Paulo, né, que foi estudante de educação do campo, e, bom, acho que é bem interessante para o que nós estamos falando, né? É bem próprio para entender o que é educação do campo, traz a questão das práticas contextualizadas a partir da crítica, e esse tipo de produção textual, né, esse tipo de poemas, cordéis, são coisas que nós temos visto na educação do campo, né, como elas são muito importantes. E quando a gente pede para trazer, por exemplo, sínteses de trabalhos sobre estudos, conceitos, sobre, por exemplo, a pandemia, os estudantes, eles têm uma facilidade incrível. Eu não sou capaz de fazer essas rimas e trazendo essa reflexão, esse olhar crítico, e eles fazem uns trabalhos muito interessantes. Outro dia eu vou trazer também um que tiveram meus estudantes da licenciatura recentemente sobre a educação na pandemia. E a gente vai trazer em outra aula, tá? E a mística, né, que eu expliquei o outro dia o que era, que essa ideia de trazer elementos, poemas. Claro, aqui online a gente tem algumas limitações, né? Quando a gente faz isso nas aulas, monta no centro, traz sementes, elementos do campo, plantas, ou
faz um desenho, enfim. E você trabalha muito essa perspectiva de que não tem uma pessoa única que fala. Se tem um poema, cada um lê uma parte, você faz alguma encenação. A mística, o Diego está perguntando se a mística seria arte. A mística é arte, é crítica, né? Uma arte crítica, né? Posicionada, né? Que é também um momento de comunhão, né? No sentido de estar todo mundo junto, de dar as mãos, se concentrar, é uma maneira de começar também com uma força, né? Com uma união com a arte e com a terra. Alguém levantou a mão. Pábula levantou a mão, não é? Pode falar. Não, professora, eu tinha levantado na hora para ler o poema. Não entendi. Eu havia levantado para ler o poema. Ah, tá bom. Alguém quer comentar sobre a mística? Se ficou alguma dúvida? Eu vou procurar, se acho algum texto que aprofunde mais sobre a mística, e eu compartilho como leitura complementar. Vocês têm visto no Moodle, tem algumas, às vezes é difícil escolher o que eu vou apresentar para vocês, de artigos, de vídeos, e algumas vezes eu estou colocando coisas complementares. Então, isso é um a mais, né, para curiosidade de vocês. Se alguém for fazer TCC nessa linha, também é válido. Como tem também estudantes que têm formação em educação do campo, que são professores de educação do campo, eu fico pensando se às vezes, por tentar atender a diversidade, para eles também não fica coisas que eles já têm abordado. Então, nesse sentido, eu tento trazer essa diversidade, ok? Bom, vou voltar aqui à apresentação, que eu estou aqui na tela de vocês, e só lembrando, né, eu trouxe esses 3 princípios analíticos de Turrein, não sei se você pronuncia assim, acho que é assim, Turrein, para caracterizar os movimentos sociais, né, que acho que isso ajuda para fazer uma análise dessas charges, né, e entender o movimento social, né. As charges são uma linguagem, né, que produz, no sentido, né, na própria linguística falam de texto, não só texto escrito, o texto é uma imagem também. Então, eu gosto muito de usar charge, porque elas trazem uma síntese muito grande, e trazem uma mensagem, trazem uma crítica, uma narrativa, e achei interessante fazer esse exercício, né, para entender essa relação dos movimentos sociais com a luta do campo, né, pelo território, que vocês estão trabalhando com o professor Diego, e a educação do campo. Esses 3 princípios são identidade, o primeiro, que é a definição do ator por ele mesmo. Porém, é o conflito o que constitui e organiza o ator. Ou seja, a identidade do movimento tem a ver com o conflito no qual ele está se posicionando e se defendendo ou lutando, né? Quando falamos dos movimentos sociais, existe ao longo da história, inicialmente, temos os movimentos sociais sindicais, né, que estão mais relacionados com as lutas pelos direitos trabalhistas. A partir do século XX, e especialmente a partir dos anos 60, do maio de 68, né, dessa época, dessa década, que começam a se constituir o que nós chamamos hoje de novos movimentos sociais. Esses novos movimentos sociais, eles já não saem da temática específica do direito ao trabalho, e eles se ampliam para questões culturais, né? Muito relacionados a movimentos contraculturais e movimentos pelos direitos humanos, né?
Então, vai ter os movimentos sociais de luta pelos direitos antirracistas, né? Na época dos anos 60, pelos Panteras Negras, né? E todo o movimento, né, relacionado ao Mandela, toda essa linha antirracista, muito forte, né? Movimento movimento negro. Tem também o movimento feminista, né? Que também surge como o direito para as mulheres, né? Sempre essa luta de direitos é muito forte. Movimento ambientalista, que olha para o ambiente. Enfim, movimento pela terra, pela identidade, LGBT, e por aí vai, né? Então, são esses... do próprio texto da GON, que eu mandei, faz um pouco esse resgate, o resgate que faz o texto é com foco na América Latina. Eu gosto muito desse texto por isso. Eu sugeri focar mais em umas partes, mas o texto inteiro é muito interessante, né, para entender essas duas vertentes da educação, né, no movimento social, como no seio, dentro do movimento social, existe uma aprendizagem, e como existem movimentos sociais por educação, né, como a educação popular, educação de adultos, agora de jovens e adultos, mas toda essa discussão eu acho muito rica, tá? Enfim, acho que só para introduzir, né, se tem alguma dúvida, eu trouxe também algumas charges, mas que só vou deixar para depois. Eu quero ver agora o trabalho de vocês e, bom, falar um pouco dessa, né, identidade. O outro princípio da oposição do adversário, né, que é entender como o movimento se constrói a partir dessa luta, dessa resposta. Então, como é o conflito que faz surgir o movimento, entender quem é o adversário, quem é a oposição do movimento, ajuda a entender esse movimento. E, por último, o último princípio, que é o da totalidade. Que o adversário e o movimento compartilham valores culturais, desafios e orientações comuns. É uma visão de mundo, segundo a interpretação de Neresini, que são os autores que eu gosto muito de usar, o objetivo, que é segundo o Castel, né? Ou seja, por exemplo, o movimento feminista, ela vai olhar para uma totalidade de mundo, que é um mundo no qual homens e mulheres têm os mesmos direitos, né? Não é para manter status quo, é uma visão que almeja um projeto de sociedade diferente, tá bom? Eu não vou falar dos movimentos mais relacionados com o campo, porque imagino que vão sair mais na conversa, tá? Acho que com essa pincelada inicial, né, do contexto dos movimentos sociais, dos novos movimentos sociais e desses 3 princípios, mais a trajetória de vocês, a leitura de mundo que vocês fazem através da chat, a gente abre atividade para vocês poderem contribuir mostrando a sua chat e explicar um pouco a reflexão, o que vocês discutiram, identificaram. Não precisa ser uma coisa fechada, tá bom? Eu vou tirar minha tela compartilhada para que vocês possam apresentar. Então, acho que quem quiser começar, pode ficar à vontade para dar início. Então, professor, eu vou começar, né? Botar fogo no parquinho. Perfeito, Satira. Então, assim, antes, professor, eu queria falar um pouquinho, assim, gostei aqui da didática, não conhecia, e já vou tentar implementar já quinta-feira com os meus alunos do 6º ano. Gostei muito. E aí, de novo, né, me senti muito provocada. Eu falei, hoje não vai ter provocação, porque hoje a aula vai ser só para mostrar a charge. Então, vou ficar no meu lugar de significância, né? Mas aí, você traz esse poema, e eu tenho brincado muito com os meus alunos a respeito de Horus, né? Semana retrasada eu dei aula na praia, eles na casa deles, e aí
eu comecei a falar um pouco de paisagem a partir dos sentidos, então eu comecei na minha casa e acabei na praia, né? Então, assim, aí depois eu comecei a falar muito de Horus, né? Hoje eu falei um pouco de Morfeu, comentei isso com outros alunos que eu dou aula de manhã, e aí, hoje de manhãzinha eu falei assim, gente, mas Horus e Morfeu? Peraí, eu estou trazendo elementos que não são nossos. E a nossa diversidade indígena, né? Eles são os primeiros geógrafos, né? Então eu falei, antes um pouquinho da aula, eu dei uma procurada lá porque isso, professora, serve um pouco para esquentar a aula, como se fosse uma narrativa, uma história, uma encenação, sabe? Assim, muito bacana. Então, eu queria deixar claro esse registro e, mais uma vez, me senti provocada. Mas vamos direto ao assunto aqui, né, da charge. E aí, assim, como eu estou tendo contato com esse texto, esses textos pela primeira vez, com certeza vai ficar algumas lacunas, e aí vou ficar também provocando alguém para complementar aquilo que com certeza eu vou deixar de falar. Então vamos lá, né? Vamos ver. Lembrando lembrando aos colegas o seguinte: primeiro pedindo permissão para entrar na casa de vocês, né? Apesar de vocês estarem comigo há bastante tempo. E eu desejei que tudo desse certo, mas também pode dar tudo errado, né? Vamos lá, vamos ver. Uma janela. Isso, uma janela. Gostaria que todos estivessem vendo, né? Se não estiverem vendo, por favor, me falem. Estamos vendo. Tá dando para ver. Ok, então Tá assim. dando. Então, comecei a ler, comecei a ver o vídeo, e aí fui lá para a web para ver, e olha daqui, olha dali, olha de lá, e olha, eu falei, meu Deus do céu. Não tem uma coisa tão explícita, né? E aí, depois de ler o texto, eu falei, não, vai ser essa charge aqui que eu vou iniciar esse meu trajeto a respeito do trabalho e dessa disciplina, né? Que tem me acrescentado bastante. Então, assim, eu vi essa charge, quer dizer, essa imagem, né, um trabalho imagético, né, vou caracterizar essa imagem como uma charge, né, a meu ver. Então, aqui, lá no princípio, acho que é o primeiro princípio de Turing, né, alguma coisa assim, a gente tem aqui que eu identifico como as pessoas, os sujeitos, né, da educação do campo, né? Então você tem aqui essas pessoas que eu identifico como sujeitos, né? Os sujeitos que, como vocês sabem mais do que eu, vem trilhando essa trajetória de busca por uma educação que esteja ligado aos seus valores, né, à sua identidade. Então, nessa charge, é identificado pelas essas pessoas que estão no primeiro plano da paisagem aqui, puxando, né? E aí, esse puxar, essa ligação, tem vários sentidos, né? Que eu acho que cada um aqui poderia, né, se fosse numa outra situação, se colocar o que essa ação, né, esse simbolismo da imagem mostra, né? Uma educação que eu quero, uma educação que está muito difícil de acessar, uma educação que eu quero trazer para o nosso território, né? Então, assim, a princípio, parte da leitura, até porque eu não posso me estender mais. O segundo princípio de Turing, uma coisa assim, está relacionado ao meu opositor, né? Opositor ou outro sujeito, algoz, né? Que está do outro lado,
que seria o poder público, né, nesse meu princípio de entendimento, que tem o dever de promover essa política para as pessoas que vivem ali, porque, afinal de contas, foram eleitos por ele, né? E tem outras coisas mais. E aí o terceiro princípio é um terceiro princípio que eu ainda preciso constituir, professora, porque, assim, né, não está tão claro para mim, assim, que aí envolve esses dois sujeitos, né? O sujeito que, olha, isso aqui é um direito meu, né? Então, eu preciso acessar, eu preciso disso, não é você que está no poder que acha que vai me dar o mínimo, né? Do outro lado, né, eles entendem, como é que entende, né? Quem está no poder, os seus princípios e as suas ações são muito baseados naquilo que as pessoas acreditam, nas suas vivências, e aí na sua ligação, na sua proposta política, na sua linha de pensamento, e aí é um pouco disso, né? E aí o texto, professor, ele fala de outras coisas, né? Aí que tem outras pessoas para falar, e aí eu deixo aqui de mim para vocês a minha charge. Um abraço a todos. Muito bom, Satira. É muito legal. Eu não vou falar muito, mas no final vou falando, tá? Que já tem escrito Rodrigo e depois a Sueli. Os outros estudantes, pode ir colocando aqui no chat que estamos organizando aqui a ordem para que seja mais fluido. Pode ir, Rodrigo. Parabéns, Satira. Bom dia. Eu escolhi uma charge, vou projetar ela aqui agora, só um minutinho. Só um minuto, viu, gente? Espera aí que... Tranquilo, Rodrigo, é assim mesmo, leva um tempo. O Wanderson quer falar? Pode falar, Wanderson. É isso, fiquem à vontade se querem comentar, acrescentar o trabalho dos colegas. Mas o Rodrigo pode já falar, falou? Wanderson. Pode falar, não tem problema. Depois você fala, eu apresento. A imagem da sátira, ela me lembrou bastante aquela atividade da música, né? Educação do campo é direito e não esmola. E aí eu fiquei bem aqui ouvindo na minha mente a letra da música enquanto via a imagem dela. Sim, Wanderson, é bem representativo do movimento de educação do campo. Eu não sei se vocês fizeram isso no trabalho, mas é muito importante que vocês coloquem a fonte de onde vocês pegaram a charte, tá? Então, quem não fez ainda, ou quem esqueceu de fazer, depois mandem de novo com a fonte, tá? Eu tô aqui com algumas ideias e a fonte é importante. O meu dá para ver? Depois eu vou falar. Dá para ver, Rodrigo. A charge, né? Perfeito. Pode falar. Eu escolhi uma charge do artista Latuf. Ele tem um histórico de ativismo agrário em relação contra a questão do agronegócio, né, e a favor dos pequenos agricultores rurais. Essa charge é de 2013, né, e ela representa a diferença, né, entre o pequeno, o agricultor independente e o grande latifundiário que conduz parte do agronegócio, né, o agrobusiness. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Essa charge ela foi feita por um movimento que chama Movimento dos Pequenos Agricultores, a sigla é MPA, é diferente do MST, tá? Faz parte de um dos vários movimentos por qualidade de alimentação, autonomia alimentar e também disputa de terra. Eu escolhi o MPA porque ele é um movimento da década de 90, ele veio de origem de todo o contexto crítico, né, das crises sindicais e também do MST, entre outros movimentos.
ele se diferencia um pouco do MST porque ele já apoia o agricultor que já tem uma terra, no caso, né? O MST já é mais raiz. Então, assim, é uma diferença desse movimento para o resto, tá? Porque as pessoas tendem a confundir, né? O MST acha que é tudo igual, e não, existem movimentos menores, movimentos maiores, mas todos aqueles que se opõem, né, ao agronegócio, eles têm algo em comum, que é a autonomia, e também a qualidade alimentar, a luta pela terra, a luta pela educação, e tudo isso junto, tá? Então, assim, eu vou falar um pouco, né? Essa charge, né, ela representa esse MPA, e ele nasceu na década de 90, tudo bem, esse movimento. Então, ele nasceu como fruto da crise histórica, econômica e também social, tá, na agricultura brasileira, durante a década de 90, porque teve uma abertura, tá, pessoal, uma abertura tecnológica que favoreceu muito o agronegócio, e os pequenos agricultores não foram tão favorecidos, né? Então, a gente tem aquelas grandes glebas, né, de áreas que plantam um tipo só de semente para coisa de exportação, e isso acaba sobrepondo os pequenos agricultores, violentando, às vezes, aí, o seu direito à terra e também ao mercado e várias outras questões aí. Esse movimento social, ele surge do esgotamento, tá? Do movimento sindical dos trabalhadores rurais, porque alegam que, durante a década de 90, o movimento do sindical dos trabalhadores rurais, ele já não tinha mais como cativar as pessoas, ele não estava fazendo um movimento de base, entendeu? Que ali conseguia conquistar mais pessoas, né, para fazer a luta agrária. Então, eles inventaram esse outro movimento, né, mas ele não desconecta dos outros grandes movimentos, tudo bem? Ele é um movimento que ele é antagônico aos próprios movimentos de terra e também ao agronegócio. É bem interessante isso. Bom, o adversário desse movimento, né, o que faz ele crescer e se formar enquanto movimento, com consciência própria, é o modelo de agronegócio. Em especial, os seus representantes, né, como essas grandes marcas que usam desse modelo para prosperar, e o que essas marcas e esse agrobusiness, o agronegócio, ele representa como um todo, tá? Que é o que seria um monopólio de tudo, né? Inclusive da alimentação e do estilo de vida camponês, e também a subjugação desses movimentos, tudo bem? Por exemplo, esse movimento, né, e seu adversário, que é o agronegócio, eles não compartilham uma visão de mundo comum, tudo bem? Por exemplo, o movimento MPA, que eu estou falando aqui por meio dessa charge, ele enxerga na luta, né, contra o agronegócio uma forma de vida e uma bandeira de resistência, tudo bem? E eles têm eles possuem opiniões que favorecem, por exemplo, a soberania alimentar, né, que tem a ver com o direito dos povos de definir suas próprias políticas de alimentação, tá? Sustentação, produção, distribuição, seus próprios alimentos ali sem agrotóxico e também num preço mais justo, né? E com a qualidade que chegue também às pessoas da cidade, tá? Eles lutam pela moradia camponesa, aí se difere um pouco do MST, né? Porque eles já atendem aquelas pessoas que possuem um pedaço de terra. E aí eles lutam por políticas de manutenção à própria residência dentro dessa terra, tá? Para facilitar. Porque entende-se que se a pessoa possui uma propriedade própria para morar e para poder reproduzir seu modo de vida, a qualidade de vida aumenta e muito, entendeu? E as pessoas desenvolvem a própria cultura, e a cultura do campo e a cultura do camponês, sem se preocupar em ter que ir para a cidade para mudar esse estilo de vida. Eles defendem um conceito que chama alimergia também, que é algo relacionado ao equilíbrio entre produzir alimento e o meio ambiente e a energia, tá? Essa coisa aí eu já não entendo tanto assim, mas é um equilíbrio sistêmico entre essas três características ali,
que evita o desperdício, ao mesmo tempo produz o que é necessário e colabora ainda ali com o meio ambiente. Eles também são a favor da semente crioula, tá? Que é um tipo de semente que são adaptadas, tá, às condições locais e vem de diversas variedades de outras sementes que tem um histórico ali de uso e que essa semente seria única, tá? E elas representam ali uma base alimentar, inclusive cultural, tá? Porque é uma semente específica ali, né? Que sem mistura de transgênicos, sem alteração genética. E eles também defendem a educação camponesa, que entende ali que essa educação preserva, né, os princípios, os valores e cultivam a autonomia do camponês, né, sem ele ter que se sujeitar a, às vezes, diferentes outros tipos de culturas, sujeitar no sentido assim, né, de tipo ser um colonizado, assim, né. Então, esse movimento, ele é isso, mais ou menos. Então, essa charge, tá, ela está dentro dessa questão, desse pacote que eu falei para vocês, desse movimento que é o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Então, assim, ele não é o MST, mas ele também não é contra o MST, ele está dentro desse bojo, tá, de movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, como ele é um movimento da década de 90, ele já tem valores um pouco mais diferentes do MST. E, ao mesmo tempo, ele também é contra, seu maior inimigo é o agronegócio, né, por tudo isso que eu já expliquei para vocês, que eles defendem que é antagonismo ao agrobusiness e os grandes latifundiários. Então, eu apresentei essa charge aí só para tentar diferenciar, né, um movimento do outro e, ao mesmo tempo, ela faz uma crítica também. Então, peraí, deixa eu só tirar aqui agora. Beleza, obrigado, pessoal. Parabéns, Rodrigo, muito legal trazer, né, o movimento dos pequenos agricultores, ele é pouco conhecido, né, não é tão visível como o MST, às vezes é até melhor, porque o MST é muito visível por questões até, existe muito preconceito, né, aparece muito na mídia e de um jeito, às vezes, bem cruel. E ele é mais, como você falou, ele é mais recente, mas ele é muito importante e tem essa pauta em comum, né, contra o agronegócio e pela educação do campo. Ótima escolha. Ele também deriva as cores dele também, eles vieram também do MST também, mas isso tudo faz parte, né, do contexto histórico de luta de um movimento maior, né, que estimula outros movimentos menores. Mas é isso, pessoal. Eu vou parar aqui, porque depois a gente ideia. Muito bacana. Vamos dar continuação. Quem é que vem agora? Eu já perdi a lista. Sueli. Isso, manda ver. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Então, vamos tentar. Bom dia. Eu estou no telefone, então, por isso, eu vou tentar compartilhar aqui do meu trabalho que já foi enviado lá. Porque ele teve uma primeira data, né? E aí eu já havia enviado. Vamos tentar, professora. Perfeito. Vai dar certo. Tá na reunião? Cadê a reunião? Eu tô. Aqui, ó. Entra na reunião. Tá, voltar para a reunião aqui, né? Se não conseguir, Sueli, você pode mandar para anexar e depois ou eu ou algum dos tutores compartilha a tela. Aqui. Então, a minha assistente está me ajudando aqui também. Então vai. Não, tá indo, olha, perfeito. Essas assistentes que a gente arruma são as melhores, né? Que pegam com uma facilidade, tecnologia, que eu vou te falar. Então, vocês estão vendo? É porque, como o trabalho está pronto, tem bastante texto, eu acredito que não precisa eu ler todo o texto. Seria necessário? Não precisa ler. Faz um resumo, conta o que você... Uma síntese da reflexão, do que você analisou. Está dando para identificar a charge? A primeira charge aí, está dando para ler o textinho da charge?
Sim, Sueli. Tá certo. Então, essa primeira charge, eu coloquei não para assim, para caracterizar o trabalho no contexto que a professora pede. Eu coloquei mais para, assim, que ela tem eu percebi que ela tem uma semelhança com aquela música, a interpretação que eu fiz, ela é um pouco semelhante, né, à música que a professora colocou para a gente, de educação do campo, no sentido da lei das cotas, né? Então, na charge aí, o candidato chega na empresa, ele é cadeirante, ele é negro, e ele chega para poder passar por uma entrevista. Eu acredito que no início seja isso, né? Ele passa pela entrevista e logo depois ele é comunicado que ele vai ocupar a vaga e ele vai trabalhar, né, num local que não seja o que ele pensava, porque de acordo com a formação dele, aí no currículo dele, né, que ele já deve ter enviado antes, toda a sua formação e tal, e ele diz o seguinte, e como ele é doutor em economia, ele não poderia estar naquela vaga, né? E de acordo com o que a gente observa, é exatamente o que acontece. A lei de cotas, ela só funciona mesmo para atender à lei, ou seja, depois o entrevistador, ele sai com a malinha aí na mão, né, e ele diz o seguinte, cumprir a lei de cotas. Então, nesse momento que ele diz que ele cumpriu a lei de cotas, ele fez a parte dele apenas ocupando a vaga que estava disponível naquela empresa para aquele sujeito. Mas, na verdade, ele não atendeu. E aí, de acordo com o que a professora pede no trabalho, que seja caracterizado, né, o nosso trabalho seja caracterizado de acordo com os 3 princípios. Eu confesso que eu já li um pouco de sociologia na formação, de geografia, mas eu não conhecia esses 3 princípios. Então, eu pesquisei um pouco, né? E de acordo com o Tourani, que é o Alain Tourani, um sociólogo francês, ele coloca esses 3 princípios, né? Que são os princípios que a professora já falou aí para a gente, identidade, oposição e totalidade. Então, nessa charge, nessa primeira, eu consigo fazer essa interpretação que a identidade dele é autodefinida por ele, pelo candidato à vaga, como uma pessoa capacitada, independente dele ser cadeirante negro, ele tem capacidade, ele tem a formação que aquela vaga exige, né? Que o serviço na empresa exige. Então, ele está capacitado. Mas, ainda assim, a sociedade não o vê como capaz, porque através desse entrevistador, seja, de repente, o gerente ou o dono da empresa, ele o vê como incapaz, tanto que ele fala, vá e mostre mostre o seu trabalho agora, mostre a sua capacidade. E aí, na segunda charge, eu já busquei, né, mais de acordo com o nosso trabalho mesmo, que são os movimentos sociais. Porque, de acordo com o Tourani, que é o Alain Tourani, eu pesquisei também para entender um pouco do assunto, porque eu não sou esperta nesse assunto, né? Eu acredito que tem pessoas aí no grupo que têm formações na área, nessas áreas que tem mais sociologia e conhece mais, né? Então, e de acordo com o sociólogo francês Tourani, os movimentos sociais, eles são caracterizados, né, por ações coletivas. E aí, nesse grupo, quando eles vão ocupar o campo de futebol, é uma ação coletiva, eles têm uma identidade, porque a identidade é quem luta, e eles estão dizendo quem são. No caso da oposição, né, seria o adversário, né, que é o adversário, e a totalidade, por que lutar? Por que eles estão buscando isso?
Então, essas ações sociais coletivas, elas têm elas têm um objetivo, e precisa ter, né? Então, na totalidade, o movimento, ele precisa justificar a sua ação com base em valores, em ideais universais e que tem uma filosofia de vida. Então, esses movimentos, eles precisam atender ao coletivo. No caso da primeira charge, não caracteriza um movimento porque o sujeito está só. Ele estando só, ele não tem condição de fazer uma luta. E por isso é importante ter um movimento social. No caso do MST, ele luta por causas estruturais, na maior parte, né, que são as causas indigenistas, dos povos originários, o racismo, e os próprios trabalhadores, né, sem terra. Então, se vocês quiserem, eu posso passar o trabalho todo e ler, mas eu acho que não é necessário, e eu fiz essa interpretação de acordo com o que foi pedido. Então, eu acredito que seja, na minha interpretação, eu consegui identificar assim, né? Tá ótimo, Sueli. Esse primeiro, ele não está representando o que a professora pediu, mas eu só quis colocar porque ele vai de encontro com o que foi colocado na música para nós. E o segundo, eu acho que já atendeu. Muito bom, Sueli. Tá bom? Sueli. Esse primeiro que você traz uma pauta que tem em comum tanto a lei de cotas como a educação do campo, que são políticas afirmativas, né? No sentido que é um apoio, é uma política que vem com recurso, com oportunidades para quem sempre teve essa falta de acesso, essa dificuldade. Então, são políticas afirmativas compensatórias, né? No sentido de querer trazer abrir essas oportunidades. Então, super pertinente. Parabéns. Vamos lá, quem é o seguinte? Terminou? Desculpa, Sueli. Sim, então, eu quero agradecer por essa oportunidade, porque já está nos preparando também, professora, para poder falar mais, né? Porque eu tenho que melhorar mais. Daqui a pouco chega o trabalho aí para apresentar e a gente está aí, né? Isso! Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia para todos. Bom dia, Sueli. Parabéns. Sirlene, né? Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Pegar essa fala aí depois da Sueli é meio complicado, né? Que a Sueli tem demonstrado aí uma pessoa maravilhosa, né? Nós conhecemos no primeiro trabalho de grupo. Mas então, professor, eu levantei minha mãozinha, que meu trabalho ainda não está pronto, mas eu já havia pesquisado alguns cards sobre o tema, e hoje é dia de aula também. Eu vou só me apresentar aqui e vou sair, tá? Mas eu Perfeito, já vai ser uma grande contribuição, Sirlene. Fica à vontade. Ô, Sueli, você continua apresentando a sua tela. A Sueli tem que sair daqui para eu apresentar aqui minha charge, fazer favor, Sueli. E, professora, eu queria... seu WhatsApp. Esperar ela aqui. Como a senhora iniciou a aula, né, sobre uma poesia, não sei se vocês estão me vendo aí, gente? Estamos. Eu acompanhei de perto, né, assim, na minha formação, tem um assentamento aqui próximo, né, onde eu moro, e eu quis conhecer esse assentamento. Então, eu ganhei esse livro aqui, Versão da Rebeldia. É um livro de poesia do movimento, tá? Do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É uma organização extremamente organizada, né? Muitas das vezes eles são vistos aí como marginalizados, né, pela sociedade, mas, assim, a gente tem que conhecer. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar um assentamento, de acompanhar, assim, é rico.
tá? É muito rico conhecer. E na minha apresentação, professor Damião Chard, não está pronto, tá, gente? É só uma charge aqui que eu escolhi. Olha só, eu titulei como... Eu tenho que apresentar, desculpa. Peraí. Oi? Apareceu para vocês aí? Sim, tá um pouco pequeno. Se puder aumentar de tamanho, acho que vai ser bom. Melhorou? Melhorou. Então, eu titulei de lutas e direitos, né? Perfeito. Lembrando aí, como a professora falou, né, sobre as lutas sociais, né, os movimentos, né, que começaram a partir da segunda Revolução Industrial pelos Trabalhadores, e esses movimentos no Brasil, né, a partir da década de 1960. E, assim, igual eu comecei falando sobre MST, mas tem outros grupos também, né, tão importantes, né, nessa luta de ações aí coletivas pelo Brasil, além dos movimentos dos trabalhadores sem terra, né? Os trabalhadores sem teto também, o movimento em defesa dos índios, dos negros e das mulheres, né? Então, eu gostaria, assim, de apresentar, né, todos esses movimentos aí e o poder público representado, né? Que apesar, assim, de termos, né, como os direitos, esses direitos, eles são garantidos em lei, mas como que está sendo esses direitos? Será que realmente eles estão sendo... como que eu posso dizer? Será que eles estão vivenciando esses direitos, né? Então, essa luta constante em busca dos direitos dos trabalhadores, direito da terra, direito de viver em sociedade, né? Com dignidade, está sendo respeitado? Tá? Então, é um questionamento que eu deixo. Eu gostaria de ler aqui uma poesia que está nesse livro que eu mostrei para vocês, versando rebeldia, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Do que é direito? De Chico Nogueira. Quem dirá o que é direito? A quem caberá o direito? E de quem foi feito o esquerdo? Que nem de esqueio, liso e lerdo. E das ilustres palavras, afeito, a ferro de forja, o que será feito? E de fazer, quem terá o direito? Quem será o grande herói a bater no peito e a bater na gente chucra, que não entende direito? Quem dirá o que é o direito? Muito bom, Sirlene. Então, professora, falta eu fazer, né? Eu colocar ela direitinho, mas essa é a minha proposta do trabalho, tá? Espero ter contribuído aí um pouquinho. Parabéns, Sirlene. Deixa eu perguntar uma coisa. Você foi para o assentamento a partir da disciplina? Sim, quando eu comecei a estudar, sim. Olha que legal. Muito bacana. Eu até comentei num trabalho anterior, né? Sobre a parceria que eu fiz com o pessoal lá, para estar levando para dentro da escola. Nós fizemos na escola. A escola tinha 54 anos, professor. Ninguém nunca tinha feito uma feira geográfica nessa escola. Então, nós fizemos, eu fiz uma parceria, né, com o pessoal que eu já conhecia, eu fui levá-los, então nós levamos um pouco dessa comunidade, do assentamento, eles levaram mudas, distribuíram mudas para a comunidade, sabe, do bairro onde eu trabalhava. Então, foi assim, uma experiência muito bacana, enriqueceu muito, como professora, como ser humano. Que bom, Sirlene. Acho bacana esse movimento, o que gera, né? Às vezes a gente tem coisas do lado e não conhece, começa a estudar ou trocar ideia, fazer um trabalho e abre essa possibilidade. E acho interessante, porque
Bom, como qualquer movimento social, na mídia às vezes são muito maltratados, né? Então, querendo ou não, a gente é refém da mídia também, a gente cria, a gente está numa sociedade cheia de preconceitos e a gente mesmo com consciência crítica reproduz os preconceitos, né? E muita gente tem um preconceito com o MCT, e é interessante, né, como quando a gente conhece, você permite, né, abrir outras portas e reconhece o trabalho, como você falou, a união, a produção que tem, a organização, muito bacana. Depois, se você puder compartilhar com o grupo o poema, eu quero, me manda o poema, Mando tá sim, bom? professora, Com mando a sim. referência, tá? Até para procurar esse material, porque é bem, bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com poemas, com imagens, com vídeo, vocês já estão vendo, né? Então, sempre é bom. Obrigada, Sirlene, parabéns. Eu que agradeço. Próximo é... Agora é o Jaque. Tá com o nick Jaque, J-A-C-H, Jaque. Sou eu, Maria José. A mãe dele são os assistentes. Ah, entendi. Se não for os assistentes, nem sei. Não é? Que bom. Apareceu aí? Ainda não. Ainda não, mas já vai aparecer. Demora sempre um pouquinho até abrir no grupo. Maria José ainda não apareceu, tá? Ainda não? Ainda não. Peraí. Meu assistente saiu. Ah, vai. Agora vai. Agora foi. Tá indo, agora tá indo. Agora vai. Só que você está compartilhando a tela do Meet. Tem que compartilhar a tela onde tem o desenho. Vai, professora. Maria, você deixou... Ah, não, tá indo agora. Aham. Abriu. Isso. Abriu. Ajuda aí, pessoal. Por favor. Tá indo, só tem que entrar onde estava aparecendo o desenho. Agora está preto. Deixa eu ver aqui. É aquele documento que você abriu, só tem que chegar, colocar o visor onde, né, a setinha onde tem o desenho. Mas não sei por que saiu. Está aparecendo tudo preto agora. Eu acho que eu vou deixar outra pessoa em minha frente até meu rapaz chegar. Melhor. Passa para frente, por favor. Tá bom, passa para frente enquanto isso vai... chegar, vai minha vez. Isso. Agora, tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Quem é agora, então? Angélica. Angélica. Isso, Angélica, é você. Ah, sim. Bom dia. Vou projetar Bom aqui dia. a minha. Olha que legal, a Angélica tem um mapa atrás dela, bem geógrafa. Sim, né? Bem clichê. Tá indo agora. Deixa eu ver aqui. Isso. Deu certinho? Deu. Foi. Obrigada. Eu não sei se eu fiz a proposta corretamente, porque eu acabei que fiz algo mais genérico, não foquei em um movimento específico. Eu escolhi essa charge que ela trata, né, da questão do direito à terra e das pressões, né, principalmente do agronegócio, que está inserido é uma questão secular da terra, né, relacionada, que sempre prioriza o latifúndio, né, o Estado tem esse papel de dar aparato para essa elite, e, né, tenta varrer as minorias, né, desterritorializar as minorias, não, né, os grupos, né, que estão no campo. E aí, como ator, né, eu coloquei essas identidades, né, então a gente tem vários sujeitos ali, né, no campo, desde indígenas, quilombolas, né, os camponeses, e a importância da educação popular, né, associada a esses grupos, né, porque ela é uma forma de construir uma resistência, né, de você conhecer o seu adversário, entender como toda a estrutura, né, de opressão para poder não permitir essa desterritorialização. Então, eu peguei essa charge num boletim Terra de Direitos, né, que é uma organização que atua em defesa desses grupos, né? Tanto também urbanos quanto do campo, que estão ligadas a essa questão da terra, né? Do direito à terra. E aí é interessante também porque a gente, na outra disciplina, né, de educação, ensino de geografia urbana e rural, tem um texto do Moreira que a gente leu, né, para uma outra atividade, que eu acabei também, para fazer essa atividade, pegando muito daquilo que eu li, né? Então, achei muito interessante que tá as duas disciplinas dialogando muito diretamente, né? Sempre tem uma relação que a gente pode fazer, mas esse semestre está casando muito bem, assim, bem interessante. E aí, então, nesse sentido, a questão da importância dos movimentos se articularem, né, identificar ali todo o conflito e o adversário para poder criar formas de se manter os direitos da terra, né, buscar atingir esse direito e se manter no campo, né, principalmente lutar por essa educação à medida que os níveis vão aumentando, né, as etapas, né, é cada vez mais comum ocorrer, mesmo morando ali no campo, ainda o sujeito é desterritorializado, né, nesse sentido que eu quis. O direito de terras, ele tem até um boletim, né, ele gera os boletins, achei bem interessante também, quem tiver interesse, ok? É isso. Parabéns, Angélica. Você entendeu o trabalho e fez maravilhosamente, ainda trouxe uma referência de um movimento que trabalha junto, que evita esse material, acho bem bacana. E que bom que estamos conseguindo que essas disciplinas dialoguem, e isso é sempre muito bem-vindo, né? Tudo que vocês possam trazer das outras disciplinas que estão cursando, que já cursaram, da experiência pessoal de vocês,
né, da experiência do pessoal, acadêmica, tudo isso sempre vem acrescentar. E eu aprendo muito. Eu fiquei um pouco com receio, né, até de apresentar, por ser uma pessoa da cidade, né? E ter não ter tanta sensibilidade. Eu estou gostando muito também para despertar, né? Estou aprendendo muito com os colegas, é muito interessante, estou gostando muito. Que bom, Angélica. Mas tudo faz parte tudo de um todo, sim, né? Sim, sim. Campo, cidade, então muito, muito legal. E eu estava achando interessante, nessa charge fica muito marcado como o latifúndio, ele é representado por um homem branco e eterno e com uma idade, né? Com uma certa idade. É a elite que está no Congresso, né? Fazendo as pressões. Então, são sujeitos, na verdade, da cidade, né? Fazendo essa pressão em relação ao campo, né? E um tipo de sujeito, né? E agora, os sujeitos do campo já têm diversidade de cor, de cultura, de gênero, né? Sim. Bem legal. Isso é muito interessante, olhar para achar desses textos, né? Que vêm entre linhas, as entrelinhas, né? Tem uma mensagem principal, mas tem outras tem muitas, mais sutis. Sim. Parabéns. Muito bem, Angélica, obrigada. Quem continua agora? Acho que sou eu. Perfeito. Então, manda ver. Eu pedi o Paulo, a Juliana, para compartilhar para mim, porque eu estou no celular e não consigo compartilhar. Ela falou que ia pedir o Paulo para compartilhar. Não sei se ele já está compartilhando aí. Vou compartilhar agora, vê se vai aparecer, tá bom? Tá. Obrigada, Paulo. Se puder aumentar o tamanho, que minha vista é ruim, não estou conseguindo enxergar. Tá dando para todo mundo ver, gente? Pessoal. Agora deu. Então, primeiramente, vou falar que é uma charge autoral, né? Essa turma da Feliciana é uma turma são alguns personagens que eu criei para falar do patrimônio cultural daqui da minha cidade de Itinga. E eu sempre uso esses personagens para fazer algumas charges sobre alguns temas dentro daquilo que eu trabalho. E aí eu criei como matéria, eu ainda não relacionei os textos com a charge, mas já tinha lido os textos e eu ainda não postei o trabalho. E aí eu apresento essa charge nessa questão da interferência do Estado, sempre nas escolas do campo, nas escolas quilombolas, nas escolas indígenas, né? O Congresso, não sei se vocês viram, mas o Congresso, através da bancada ruralista, está querendo retirar, né, a prioridade de adquirir alimentos dos assentamentos, das escolas do pessoal quilombola e dos indígenas. Então, eu acabei fazendo uma charge em relação a isso, né? Os dois personagens que estão aí, um dos personagens é o índiozinho Borum, que faz parte dos índios Boruns aqui da região do Médio Jequitinhonha, e a Feliciana, que é a menininha que está do lado, ela é baseada num personagem negro daqui de Itinga, que foi escravizado, que para a população de Itinga, ela é santa. Então, eles dois estão sentados aí, ouvindo o rádio e a notícia do Congresso de tirar dessa questão de tirar a prioridade de adquirir os alimentos dessas comunidades. Aí o índiozinho levanta a mãozinha e diz que, se continuar assim, a próxima a ser tirada será a nossa escola. Então, ou seja, eu quis fazer essa alusão a essa mão do Estado que está sempre perseguindo os povos tradicionais, está sempre perseguindo a escola contextualizada do campo, a escola rural, a escola quilombola, as escolas indígenas,
dessa ameaça constante que o Estado tem, tenta fazer nessa educação que a gente tanto luta para ser diferenciada. Então, assim, não estou contextualizando aqui com os textos, mas também para trazer essa crítica de como o Estado tenta o tempo todo tirar nossos direitos. Começa pelas coisas, eu estou falando isso porque eu sou quilombola, né? Começa a tirar por coisas que na cabeça deles é insignificante, mas que faz uma diferença. A partir do momento que você adquire o alimento de comunidades quilombolas para que sejam colocadas nas escolas, você está mantendo viva também uma tradição, a tradição e a cultura daquela comunidade. Quando o Congresso de uma bancada ruralista do agronegócio propõe acabar com a agricultura familiar, é uma ameaça constante, não só à agricultura familiar, mas à própria existência dessas escolas no campo ou nas comunidades quilombolas, indígenas e escolas do campo. Então, é mais essa questão mesmo da crítica. Não fiz ainda a relação com os textos, porque eu estou fazendo o trabalho ainda. Peço desculpa, até falei com a Juliana, aproveitar que o Carl Félix está aqui, porque assim, eu estou fazendo um mestrado, estou fazendo ainda uma pós em Direitos Humanos e a pós em Geografia. Então, está bem puxado para a gente, mas a gente vai tentando fazer aos poucos e vai conciliando. Então, é mesmo para ilustrar para vocês essa crítica ao Estado em sempre estar interferindo, interferindo de uma forma negativa na escola do campo, nas escolas quilombolas, nas escolas indígenas. Então é isso, obrigado, viu? Obrigado, Paulo, por compartilhar aí. Parabéns, Jô, adorei. Eu quero depois que você me mande mais seus quadrinhos. Gostei muito dos personagens, da proposta. Você está fazendo mestrado em quê? Eu faço mestrado em Ciências Humanas, no programa de Ciências Humanas da UFVJM. Olha, legal. Muito legal. A Sátira também falou que queria dar seu crachá. Se você tem isso em algum tipo de material publicado, se não tiver, depois, se quiser conversar comigo, porque acho que são coisas que vale a pena publicar. E é simples, assim, hoje em dia é muito acessível fazer e-book. Você que está fazendo mestrado é interessante, porque conta como publicação. Para nós, que somos outros educadores, fica disponível, dá para usar, divulgar e trabalhar questões em sala de aula. Então, a revistinha da Turma da Feliciana, ela já sai, o município de Pitinga usa ela na educação patrimonial, né? É distribuída nas escolas. Já está na quarta edição, e os personagens falam sobre o patrimônio, sobre a cultura da educação patrimonial de Itinga. E agora vai sair a revista estadual. A revistinha foi premiada na Lei Aldir Blanc do Estado e vai ser lançada agora a nível estadual, falando sobre o Vale do Jequitinhonha. O título é Desbravando o Vale do Jequitinhonha. Vai ser publicado agora. Que legal, Jô. Maravilhoso. Manda para mim, por favor. Mando sim. Tá bom? Obrigado. Esses materiais são muito, muito ricos, né? Eu trabalho também com sujeitos do Vale, então todos esses materiais com certeza que podem vir a contribuir para o ensino. E ainda faz uma divulgação do seu trabalho? Sim. Eu encaminho para você, Ofélia, pode deixar. Isso, pode mandar por e-mail, pelo WhatsApp. Não sei se vocês têm meu WhatsApp, mas qualquer coisa depois eu compartilho com vocês, tá? Obrigado. Muito bom. Nós que agradecemos. Quem é o seguinte? Que o tempo voa e ainda tem... Agora é o Anderson e depois a Maria. Aí eu vou compartilhar a tela para ela, tá bom? Perfeito. Agora é o Anderson. Tá aparecendo para vocês aí já? Uhum. Tá aparecendo. Estão conseguindo ver? É possível ver aí direitinho? Eu escolhi essa charge aqui, professora, ela é acho que é Lésio Júnior, foi publicada na ANPED, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.
em uma reportagem de lá, ela fala sobre a discrepância, né, em acesso à educação nessa época de pandemia entre as populações que moram em áreas remotas, ou seja, as populações do campo, e mesmo as populações de cidade que têm menos poder aquisitivo. Essa discrepância se dá por falta de recursos e também por falta de estrutura física para comunicação, né, como internet e tal. E, segundo a reportagem, essa discrepância ela atrapalhou a entrada dos alunos na universidade através do Enem. Esse estudo remoto durante um ano, para quem não tem internet, para quem não tem muita coisa em casa, atrapalhou bastante, né? E aí eu chamo a atenção para uma coisa. A educação à distância, que antes, outrora, ela veio para dar acesso à educação às pessoas de locais distantes, digamos assim, no nível superior, né, que é o mais expressivo, na educação à distância. Agora, quando ela foi imposta de maneira não planejada para todos os níveis de educação, ela piorou esse acesso, essa igualdade no acesso à educação. E o movimento social que está ligado a essa luta aí é o Itavale, né? É o movimento do Itavale, que é um instituto de trabalhadores e trabalhadoras na agricultura do Vale do Jequitinhonha, é lá de Medina, nasceu em Medina, mas representa todo o Vale. E eles têm, deixa eu explicar o nome aqui para vocês, no português não teria necessidade de colocar o trabalhadoras, né? Só trabalhadores já englobaria os dois gêneros, mas na luta da igualdade de gênero deles, o trabalhadoras é muito importante, que esteja lá aparecendo. E por que eles se relacionam com essa charge? Porque além de ter a luta pela terra, pelo acesso à terra, pela agricultura familiar no Vale do Jequitinhonha, eles são pioneiros nessa região, né? Na região em que eles atuam, em defender a educação igualitária para todos, é a educação do campo em especial, o Itavale. Até eles têm uma forte ligação com a EFA Bom Tempo, em Itaubim, né? É a Escola Família Agrícola. E eu gostaria também de aproveitar agora, né, a finalização aqui, para parabenizar o José Claudionot por estar fazendo esse trabalho que ele fez, que apresentou para a gente aí anteriormente. Por quê? Porque existe um apagão de divulgação do nosso Vale, né? Apesar de ser riquíssimo em cultura, riquíssimo em tudo, você encontra bastante coisa no Alto Vale. Quando vai descendo para o Médio Vale, diminui muita coisa. E no Baixo Vale é esquecido, principalmente em trabalhos científicos. Não existem divulgação de trabalhos científicos, não existe muita divulgação. E isso atrapalha quem quer estudar, fazer uma pós-graduação, fazer uma pesquisa. A gente fica às escuras aqui. Era isso, professor, é isso mesmo, né? E tem o texto aqui, mas acho que não é necessário apresentar, ler ele para vocês. Perfeito, Anderson. Conheço Medina, nossa, lugar de muita persistência e luta no campo, né, do Vale, na educação do campo, da cultura popular. É bem interessante. Tinha um estudante da educação do campo que é de Medina. Então, ele sempre trazia esses relatos, esses movimentos. Muito bom, muito legal também o trabalho do Anderson. Já estamos quase já está no horário, mas como o professor Diego acho que ainda não entrou, acho que ainda dá tempo de ver mais. Isso. Eu posso apresentar na tela? Obrigada, Paulo. Ofélia, pode ficar à vontade. Tá aqui. Eu estou aqui assistindo as apresentações, mas pode ficar à vontade, estou adorando. Tá bom, pelos minutinhos que você sempre me rouba, hoje vou roubar uns para você. Exato, hoje a gente está trocando. E acho que é um material interessante para você também, Diego. Inclusive, sempre aparece muito sua disciplina na minha, né? Acho que você está tendo uma interação bem bacana. Então, que bom que você está acompanhando. Agora sim, com a ajuda do Paulinho, vai.
Eu escolhi o movimento social, o MST, e aqui a charge, ela está representando, de um lado, a classe média versus sindicatos, é um embate do cotidiano, da luta com os movimentos sociais. E o pé aí, ele representa, muitas vezes, esses grupos sociais que reivindicam seus direitos e sofrem por falta de políticas públicas voltadas para os mesmos. Então, eles são sufocados pela repressão que sofrem, tanto pelos órgãos públicos, quanto pela sociedade de um modo geral, que fica criticando, como a gente pode perceber aí nos balõezinhos. Então, é isso que eu escolhi, e aí, como eu já enviei o trabalho, também tem tem um texto também que explica o que eu compreendi sobre o estudo da disciplina e também a charge. É isso. Parabéns, muito bem. Acho que essa charge, já conhecia ela, é muito forte, né, Maria José? Que ainda essa bota, né, com a calça verde, lembra muito, né, apela muito à militarização da sociedade, né? Então, nossa, é bem forte. Bem, boa escolha também. Todos são ótimos, tá? Tô adorando. Tem mais alguém para finalizar a aula que vai apresentar? Eu vou arriscar, professora. Ótima, Franciele. É isso aí. Tem que arriscar. Bom, enquanto a Franciele vai abrindo, né, a charge dela, eu queria fazer... Eu tenho gostado muito dos trabalhos aqui apresentados e os que têm sido enviados. Acho que tem muito poder essas imagens. Já está aí. Então, vai, apresenta e depois termina. Pode ir. Franciele, pode apresentar. Eu escolhi essa imagem, essa charge, porque a gente às vezes pensa num movimento separado, e eu achei tão importante a questão da luta do MST com os indígenas e os quilombolas. Então, eu pesquisei, foi um movimento que foi referente ao Ministério da Agricultura, com relação à demarcação de terras indígenas e quilombolas. Esse movimento foi contra um dos primeiros atos do governo Jair Bolsonaro no Maranhão. E é um ato que promove direitos dos povos, das comunidades tradicionais, repassando para as estruturas governamentais. Aí, com isso, dá um choque com relação à Constituição de 1988, onde garante a qualidade de vida, os direitos, né, os direitos iguais para todos, que não é uma coisa que acontece. Nessa jogada aí, eu achei uma charge também, não tão voltada para... Vou tentar achar aqui. Espera aí que eu vou voltar, tá, gente? Ótimo. O Latuf tem uma charge muito boa, né? Pode continuar. Sim. E aí é uma das charges também que me fez assim repensar com essa situação toda também, porque eu sempre trabalhei em escola, em área rural. Então, quando a gente pensa em educação do campo, a gente pensa também nessa situação das dificuldades que os alunos passam para
para estarem estudando. Então, assim, já passei por várias situações de o professor não conseguir chegar na escola porque ficou atolado, ou o ônibus ficou atolado e os alunos tiveram que voltar para casa. Então, quando às vezes a gente pensa em movimentos sociais voltados para coisas grandiosas, a gente também tem que lembrar que pequenos detalhes também acontecem e às vezes a gente não faz tanta diferença. Então, tá aí o atolamento e um governo jogando para o outro, que é o que mais acontece. A culpa é da prefeitura ou a culpa é do Estado nessa situação? É só isso mesmo, gente. Obrigada, professor. Que ótima, Fran. Adorei. É bem isso, é bem comum e representa essa disputa de responsabilidades, tipo, cada um joga a culpa ao outro, né? Muito bom. Ó, estamos já no horário. Eu queria parabenizar o trabalho de todos e todas. Tem muita charge, você tinha trazido alguma, tipo, bom, se o pessoal estiver tímido, eu apresento, mas não vou apresentar, que já está tarde, mas eu vou compartilhar com vocês, tá? Que são também duas charges acho que as duas são do Latuf também, tem três charges. E o que eu pensei? Essa riqueza de imagens, a força da imagem, do humor, da crítica em relação com esse tema, acompanhado pelas narrativas, as explicações, as análises que vocês fizeram, eu acho que é um material muito rico. E eu vou lançar aqui uma semente e vamos ver se essa semente, uma semente crioula, né, que o Rodrigo falou, para ver se floresce, né? Olha, tem mais ajudantes aí, aquele trouxe essa ajudante aí também, mini ajudante, né? Não é fácil então, não, professora. Não, imagina. Mas, enfim, essa semente qual é? Eu queria ver se alguém, fora dos compromissos do curso, né, que vai ter umas tarefas de elaborar material, como eu já anunciei, eu queria, a partir desse trabalho de aula, se a gente, né, se tiver alguém disponível com interesse para ajudar a montar um material didático com essas charges, né? Seja sequência didática, seja elas num vídeo, não sei. Mas eu acho que tem um potencial muito grande para trabalhar ensino de geografia, na educação do campo. Estamos num contexto que esses materiais são muito procurados, leva tempo fazer, pensar, e querendo ou não, esse é um grupo gigante que com um trabalho apareceu um monte de imagens interessantes, né? Quando a gente trabalha em grupo, multiplica a eficácia, né? E eu acho que seria interessante, né? Estou abrindo aqui essa possibilidade também para os tutores, estudantes, para o Diego também, para a gente, né, fazer também trazer uma discussão teórica, didática, com as imagens, não sei. Mas desde que a primeira charge, desde que a Satira abriu, começou mostrando aquela charge, eu falei, isso daqui tem muito potencial e valeria a pena fazer um esforço a mais e fazer esse trabalhinho que vai ser útil para quem, né, quem depois tiver acesso, que pode ser um resultado também da especialização, fora, né, os trabalhos e as aulas, e para quem, né, quem gosta de fazer, pode ser prazeroso também, e que acaba também sendo um produto que quem está interessado em aumentar o currículo é uma produção técnica também. Então, tô deixando aqui, lançando essa semente, não tem data, não tem, assim, inclusive eu só vou poder me dedicar a isso depois que acabar as aulas e avaliar todos os trabalhos e tal, mas estou deixando aqui essa semente, quem animar, a gente monta um grupinho e junta, agrupa, né, vemos se todo mundo autoriza para usar, a gente coloca, né, nos créditos a contribuição dos estudantes, né, que disponibilizam seus trabalhos para fazer isso,
Mas eu acho que vale a pena, viu? Porque a discussão e a força dessa imagem está bonita, não é? Não acham? Ou estou viajando? Não, professora, eu acho. Eu até acho interessante isso, legal, e peço permissão para mostrar, professora, um Padlet que eu mostrei com a charge feito com as duas escolas. Eu dou aula para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o ano. Foi uma provocação que eu fiz para os alunos a respeito do abril indígena, entendeu? E aí, assim, eu já estou pondo ponto de bala aqui para mostrar para vocês. E engraçado que foi um pouco parecido com o nosso, só que eu não queria que eles escrevessem nada, porque a gente vai discutir isso no presencial, né? Isso tudo foi montado no remoto, né? Foi uma provocação, não teve muita conversa, não, entendeu? Meio sala de aula invertida. Provoquei, como você tem feito comigo, e aí aquele frio na barriga. O que é que vai acontecer? Sabe, professora? Gostaria de pedir permissão para mostrar, rapidinho, é só uma coletânea de imagem feita pelo sexto, sétimo, oitavo e nono, do abril indígena. O Diogo que manda agora. Agora eu já tô ocupando o território. Vai lá, Satira, coloca aí pra gente, que tá emendando o que eu vou falar hoje. Então, tá tudo certo, já estamos em aula. Tá bom. Ofélia, enquanto a Satira coloca essa sua ideia, eu acho genial. Estava aqui apreciando as últimas apresentações, não peguei desde o início, mas eu me lembro que quando a gente teve as primeiras conversas com o Cláudio, ele disse que o curso tem uma verba pela Universidade Aberta do Brasil para promover publicações. Então, acho que se houver aí um interesse coletivo, né, dentro dessa sua ideia, é possível elaborar algum material didático, pensando nessas charges que vocês analisaram, né, produzindo roteiros, dentro do próprio curso mesmo, com apoio da própria coordenação. Eu lembro que o Cláudio falou isso em algum momento para mim. Olha, que legal, eu não lembrava disso. Bom, então, sim, vou conversar com o Cláudio, e aí quem topar para dar esse auxílio e tal, né, porque né, precisa de um trabalho a mais para revisar, para montar, parece que não é publicação, nossa, dá, é muito legal. Me coloco aí na berlinda, viu? Me coloco aí para ajudar vocês a revisar os trabalhos, pode ficar à vontade, me chamem aí. Ai, que bom, Diego, porque você vai trazer um olhar, né, sobre o rural e o urbano, né, um olhar geográfico mais apurado, eu trago mais esse olhar, né, da educação, né, a gente se complementa perfeito, com a contribuição de todos os colegas que tem aqui, que já são especialistas, né, antes de terminar a especialização, já são especialistas, porque que turma boa, viu? Satira, você tirou? Pode falar. Não, então, enquanto vocês estavam falando, então, não, era só para mostrar mesmo, assim, essa ferramenta, a gente ainda não conversou, muito legal, professora, mas, assim, depois você que eles ficam assustados. Ô, Satira. Oi? Mostra de novo, porque eu acho que os professores acabaram não vendo. Eu achei... Não, eu vi sim. Porque, assim, não impede, entendeu, da gente... Não, tudo bem, eu vou colocar de novo, peraí. Pessoal, eu vou já me despedir, que eu estou atrasada, tá bom? Aí eu consegui ver rápido, mas depois eu quero que você me mande essa tira para ver com mais calma, tá? Que agora eu tô com a cabeça... olha, outra ajudante aí. Outra ajudante. Tchau, linda. Qual é seu nome? Como? São duas ajudantes, gente. É uma equipe completa. São duas. Olha que lindeza. Beijo grande para todos e todas. E vamos tecendo essa possibilidade desses materiais. Eu vou conversar com o Cláudio, porque a gente já tem um material de base muito rico, tá?
Parabéns a todos e todas. Tenham um lindo dia. Amanhã, para as que são mães, filhas e filhos, feliz Dia das Mães. E para essas crianças lindas, brinquem muito e façam os desenhos lindos. Tchau. Tchau, Tchau, Diego. Célia. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Gente. Obrigado pelo suporte aí também.